e esse é o nosso primeiro Amparo Podcast. Seja muito bem-vindo para você que está chegando agora aqui conosco. Estando com o padre Alisson Garcia. Alguns filhos para o estudo eclesiástico. São Vicente foi um deles. São Vicente entra para o seminário e ali, na pretensão do tempo também, vai estudando com uma ideia fixa de ali ser um arrimo econômico para a sua família. Era natural daquilo da sua época. Então, com o tempo, São Vicente é ordenado e com o tempo, algumas coisas foram acontecendo na vida de São Vicente que foi mudando totalmente a sua vida. Então, São Vicente, ele podemos dizer que ele faz uma experiência muito profunda com os mais pobres. Ao visitar os pobres na periferia da França do século XVII, ele começa a ser, podemos dizer, mudando a sua vida. Então ele faz uma experiência muito importante de uma conversão de todo aquilo, todo o projeto de vida. São Vicente, ele muda e aí, ao apelo de Deus, ao apelo do Espírito Santo, entende que Deus chama ele para uma coisa. Então, e essa coisa, ele vai entendendo um apelo para entrar no mundo dos mais pobres. E ali ele é convertido pelo mundo, no mundo dos pobres. E ali inicia-se um belo trabalho, junto com alguns padres, principalmente os jesuítas, e aí São Vicente vai, com o tempo, correspondendo aos apelos de Deus. E aí ele funda a Congregação da Missão, que tem ali o intuito primordial, evangelizar os mais pobres. Isso, o nosso carisma, ele nasce juntamente no mundo dos mais pobres. Dos mais carentes. Os mais carentes. E naquela época, na França, os pobres ficavam na periferia, na zona rural. Então, ele ia com as santas missões, digamos, as missões, ia lá evangelizar o mundo dos mais pobres. Ele cuidava da parte espiritual, como também da parte social. Angariava fundos, meios para ajudar. Mas, com o tempo, também ele vai fazendo experiência, modificando a vida, o jeito de entender e de compreender o mundo naquele do século França, no século XVII. Guerra, fome, e ali ele compreendia o apelo de Deus para estar no mundo dos mais pobres. E ele funda essa congregação de homens que vai ajudar a fazer essa experiência. Ele abre um caminho para muitos homens naquela época. E ali ele começa, homens, jovens, com aquele ideal, vão ajudando o mundo, no mundo dos mais pobres. E ali da França, vai ganhando o mundo. Então, nós somos a Congregação da Missão. Primeira coisa do carisma, ajudar a evangelização dos mais pobres. E o segundo, na ajuda, na formação do clero dos leigos. Nós temos duas finalidades principais. A principal, o mundo dos mais pobres. Evangelizar os pobres. Mostrar que, apesar das dificuldades, Deus caminha com os mais pobres. Muito bem, nós estamos aqui, para você que está nos acompanhando, estamos conversando com o padre Alisson Garcia. Ele é de Belo Horizonte, né, padre? Belo Horizonte, da paróquia Pai Missionário. E estou com uma equipe de missionários aqui em Porto Velho, conversando com Dom Roque, né, chamado a um convite, na verdade, de Dom Roque, para regressar à missão aqui em Porto Velho, que a gente vai já saber daqui a pouquinho com o Rodrigo, que vai falar muito mais para a gente sobre esse assunto. E para você que nos acompanha, você pode estar enviando a sua mensagem, manda dizer para a gente também se você está ouvindo bem o nosso som, se está limpo, se você está compreendendo o que a gente está aqui na nossa live. E esse é o nosso primeiro Amparo Podcast. Seja muito bem-vindo para você que está chegando agora aqui conosco. E o padre estava falando sobre a fundação, não é, da Congregação da Missão e dos dois carismas que norteiam toda essa missão mundo afora, né, padre? E aí São Vicente entende Jesus para nós, o evangelizador dos pobres. Todo o nosso agir, nós entendemos que Jesus vem e vai evangelizar os mais pobres. Nós bebemos dessa fonte,
o caminho iniciado por São Vicente, nós hoje vamos nessa estrada. Mas cada um vai fazendo aquela experiência de encontrar Jesus nos mais pobres. E é interessante, aí São Vicente, neste mesmo tempo, ele encontra com uma mulher, uma viúva, chamada Luísa de Marilac. E naquela época ele funda o ramo vicentino, um ramo feminino das Filhas da Caridade. E ele ousa na sua época também, porque precisava de votos, né? As mulheres tinham que viver nos conventos, usar o hábito. Nessa época já era enclausurado também? Clausurado, né? Porque aquela concepção, as freiras dentro da clausura, nada do mundo. E São Vicente faz uma coisa audaciosa. Não faz votos. Essas mulheres são mulheres livres. E é interessante, São Vicente escreve a elas pedindo que ela vá viver no mundo dos mais pobres. Então, todo dia 25 de março, essas mulheres renovam um pequeno voto simples. Todo 25 de março. São mulheres que vivem em comunidades, e aí faz essa experiência de ajuda. Então é interessante perceber que essas mulheres também fazem a experiência com os mais pobres, do Cristo sofredor. Elas estão mais próximas, Isso. assim, junto a eles. Junto a eles. E aí abre-se isso, essa oportunidade de uma, vamos dizer, trazer para a palavra de hoje, uma flexibilidade. São mulheres que vivem a castidade, tudo que a igreja naquela época pedia, mas não ficavam enclausuradas. Elas viviam junto com os mais pobres. E isso ia dando uma oportunidade para as mais pessoas. Chegou-se e as Filhas da Caridade, como é conhecida, elas são o ramo feminino mais numeroso até hoje no mundo. Salvo me engano, mais de 25 mil mulheres, espalhadas pelo mundo inteiro, em asilos, em creches, em escolas, e elas constituem em pequenas comunidades, igual os padres. Nós vivemos em comunidades, como amigos que se querem bem. E aí São Vicente, ele vai abrindo, por inspiração, né, de Deus, a mulheres ricas na época, mas que não queriam o Viver contato. naquela... Ah, entendi. Aí ele abre um ramo chamado Damas da Caridade, que hoje no mundo inteiro é conhecido como Associação Internacional de Caridade. São mulheres que, com a sua ajuda, elas também fazem a parte social, filantrópica, e é mais importante ainda, todo o carisma vicentino, ele trabalha a parte social juntamente com a parte religiosa, espiritual. Se não trabalharmos esses dois, vamos dizer, duas asas, o carisma não se eleva, fica parado. Porque aí transformamos numa ONG. Nós cuidamos do corpo e do espírito. Porque nós entendemos e percebemos Jesus naquela pessoa que está sofrendo. Nós fazemos este trabalho de perceber o pobre naquela pessoa que está privada, né? É interessante, né? O pobre é privado pelo sistema que nós escolhemos, né? Nós o excluímos nas nossas tomadas de decisões sociais, né? Então, o pobre, ele é fruto das nossas escolhas econômicas também. Muito bem. Eu tenho uma outra pergunta, padre, mas antes vamos trazer para a nossa conversa o Rodrigo Rodrigues, que eu também já conversei com o Rodrigo no início da semana, né, Rodrigo? Isso. E você me falava que já houve aqui em Porto Velho os vicentinos. Então, traz essa história para a gente, esclarece como é que foi isso no início do século XX, e falar agora um pouco da sociedade, que são os leigos, né, que estão nas paróquias, nas comunidades, que vêm então participar e se integrar então a essa, digamos assim, essa comunhão de benfeitoria aos mais carentes, não é isso, padre? Sim. Muito bem, Rodrigo. O trabalho de São Vicente Paulo, lá no século XVII, ele é tão relevante, vamos dizer que um divisor de águas na forma de ver a figura do religioso e do leigo, que a nossa Igreja Católica coloca sob as bênçãos de Deus, sob a proteção de São Vicente Paulo, toda e qualquer obra de caridade. Talvez isso motivou, né, todas as pastorais, movimentos e serviços, tanto de leigos quanto de vocacionados e vocacionadas, a colocar o seu trabalho sob a proteção de São Vicente Paulo.
Hoje há uma expectativa de que haja mais de 240 grupos dentro da igreja que trabalham sob o carisma de São Vicente de Paulo. E muitas pessoas acreditam que a Sociedade de São Vicente de Paulo foi fundada por São Vicente, né? Ao contrário que o padre Alisson citou muito bem, que ele começa o trabalho, mas 200 anos depois de São Vicente de Paulo, no seio da instituição Sorbonne, também na França, um jovem de apenas 20 anos, Antônio Frederico Ozanam, no cunho de seminários de discussões acadêmicas, né, quando ele é interpelado sobre a ação prática que a Igreja Católica faz, ele se vê motivado a reunir um grupo de amigos e demonstrar a sua fé em obras. E cria ali, no dia 23 de abril de 1833, esse que seria um dos ramos bem volumosos do carisma vicentino, que hoje espalha-se por 155 países, e tem no Brasil um destaque por ser o maior país vicentino, o maior número de membros, confrades e consórcios da Sociedade de São Vicente de Paulo. Aqui em Rondônia, como você enfocou, ele chega já no início do século XX, em 1909, né? E logo, até pela acolhida do carisma, dezenas de unidades são abertas, não só na capital, mas em várias cidades do interior, e torna-se um movimento tão forte que, além da assistência à família carente, né, a visita, o levar o alimento material e espiritual, também constituiu-se aqui um lar de idosos, o Lar São Vicente de Paulo, hoje abrigo do ancião, sob a responsabilidade do poder público, né, e também um hospital, que principalmente acolhia pessoas com doenças infecto-contagiosas lá na década de 20, 30, em 29, quando o hospital foi construído, né, com os recursos, campanhas dos vicentinos e num terreno também que foi ganhado pelos vicentinos, constrói-se o Hospital São José, que hoje é o Hospital da PM, né, também sob a direção do Estado e na época gerenciado pela Sociedade de São Vicente de Paulo. E durante 60 anos a sociedade foi viva, né, prestou o seu serviço enquanto leigo comprometido e também esse trabalho social junto à comunidade. Mas em 1971, com o envelhecimento de seus membros e a não renovação, o último grupo ele veio a fechar, né, encerrando as atividades da sociedade aqui há 52 anos atrás. E o nosso retorno aqui para essa semana missionária é refundar a Sociedade de São Vicente de Paulo aqui no estado de Rondônia. Muito bem. Estava aqui pensando no que o padre falou em relação à fundação lá no século XVII, não é, padre? De lá para cá, a problemática, ela continua a mesma ou ela mudou em relação àquele começo do trabalho com os carentes? Teve uma mudança? As pessoas estão mais pobres? As pessoas continuam passando pelas mesmas dificuldades ou alguma coisa mudou, padre? Sim, podemos dizer que a pobreza hoje ela veste várias roupas. Nós temos, antigamente, na época de São Vicente, os pobres viviam na roça, na zona rural da França. E hoje, vamos trazer para uma realidade nossa de Brasil, a pobreza agora ela está migrando para os grandes centros, né? Então, a pobreza ela está agora dentro da grande cidade. E principalmente também, hoje, o número de moradores de rua. O número de usuários de drogas. Uhum. Então, são várias formas que hoje a pobreza tem. Então, mais do que... Agora, por exemplo, recentemente, né? Vocês aqui também, creio que experimentaram os imigrantes. Sim, aqui na região, venezuelanos, haitianos. Então, como corresponder, né? E é uma coisa muito interessante. Nós temos que combater a pobreza e aquilo que gera e sustenta ela, não é? Então, são algumas coisas que a gente precisa olhar as nossas escolhas, né? Nós estamos no capitalismo. Uhum. Quanto mais e melhor. O lucro, né, acima de tudo. E a pessoa é descartada. Quando ela está produzindo, ela está no meio. E quando não produz mais,
é descarte. É isolada, né? São isoladas. Então essas pessoas, os pobres, eles estão sendo descartados. E como combater isso? Então isso não é de uma hora para outra. Vamos dizer, vamos brincar, né? Com seriedade, mas nós não temos receita de bolo. Então precisa de uma cooperação dos gestores públicos, da cooperação da própria comunidade, da própria igreja. E olha que este ano a campanha da fraternidade nos chama a atenção da questão da fome. Terceira vez, não é, padre? Terceira vez. Terceira vez. E é chamar a atenção. E é gritante a fome no nosso país. E não só matar a fome, mas aquilo que está gerando fome, o que gera desigualdade no nosso meio. Somos o maior país cristão, Sim. mas a desigualdade ainda está gritando sobre nós. Muito então, forte. Essa, vamos dizer, que Vicente viu uma questão, a miséria no seu país, de guerra, enfrentou guerra, chegou na época de São Vicente, que as pessoas não tinham o que comer. O que faziam no desespero? Começavam a comer as próprias pessoas. Canibalismo. Canibalismo na época da França, porque não tinham o que comer. Então, com o tempo, o Espírito Santo de Deus foi suscitando nesses homens, nessas mulheres, nos leigos, e eles foram correspondendo. E aí, é interessante a gente olhar o que nós, quanto eu, igual São Vicente correspondeu aquilo que Deus pedia a ele no seu tempo. Passaram-se 200 anos, um jovem é interpelado. Hoje nós somos interpelados. O que eu estou ajudando, o que eu estou contribuindo para que a fome seja extirpada? As diferenças sociais. Então nós precisamos assumir a nossa parte, a nossa participação na vida. Né? Se a gente colocar, por exemplo, quando nós somos educados, em pequenas atitudes, você deve ensinar o seu filho, a sua filha, a colocar no prato aquilo que vai comer. Sem descartar. Se sobra na minha casa, é porque está faltando na casa de alguém. Então não é questão só de governo. Muitas vezes a gente coloca as obrigações lá em cima, mas é nessas pequenas atitudes. Começa em casa, né? Em casa, no respeito. Enxergar a possibilidade de ajudar o outro. Se sobra alguma coisa na minha casa, eu posso contribuir com o outro. Partilhar, não é? Partilhar. A partilha justa. O que Jesus sempre pediu pra gente. Sempre. Desde quando surgiu a igreja, sempre partilhar o que você tem. Se tem dois, pegue um e doe o outro. Não é? Mas só que nós fomos contaminados, né, pelo sistema econômico de quanto mais eu tenho, mais eu quero. Se eu puder tirar, né, de quem tem menos, eu ainda vou lá e tiro. Tiro ainda. É uma competitividade que não leva a lugar nenhum, mas sim a misérias. Então é despertar. Então o carisma, ele trabalha com isso. A conscientização. Ver e perceber naquela pessoa do pobre o próprio Cristo sofredor. E o Evangelho nos diz de São Mateus: eu estive nu, me destes que vestir. Tive fome, me destes que comer. Eu estava preso, foste me visitar. Estava doente, teve compaixão de mim. Como, Senhor, como que... eu não te vi. Não, mas é na pessoa daquele que eu estava, do menor. E muitas vezes esse menor, ele está tão próximo da gente, mas a gente é como se colocasse uma venda, né? Eu só olho para cá para frente, não olho ao meu lado, nem quem é o meu vizinho. Tem pessoas que nem se conhecem, né? Sim. Moram próximos um dos outros e não se conhecem realmente, sabe nem o nome do vizinho, na verdade. E já é daí que começa essa falta de partilha, essa falta de sociedade, socialização com outras pessoas. Falando ainda, continuando, Rodrigo, você falava sobre essa reinauguração, digamos assim, como é que está sendo feito esse processo? A gente sabe que Dom Roque, em 2025, a nossa arquidiocese completa 100 anos aqui na Amazônia, não é? E um dos projetos, das propostas desses 100 anos é a missão. Aqui na nossa paróquia, essa preparação vem sendo feita desde o ano passado, e você, esse mês de fevereiro, está aqui conosco,
partilhando esse conhecimento, como que é feito, como que você adentra na casa das pessoas, porque eu falava para você, inclusive, que como que a gente faz para chegar na casa de alguém que ela está com fome e falar de Jesus? Como que faz isso? Verdade. Não é? A nossa missão aqui, ela iniciou o ano passado, é um projeto, né, a curto, médio e longo prazo. Em junho de 2022, nós tivemos uma equipe missionária aqui da Sociedade de São Vicente de Paulo, com o objetivo de conhecer mais a comunidade, saber da cultura, dos hábitos, né, porque assim, não existe receita pronta para se fazer a caridade. A realidade, o trabalho da Sociedade de São Vicente de Paulo, feito em São Paulo, é diferente da região amazônica, que é diferente do Nordeste. É uma ação, mas com oração, pedindo a Deus que nos dê o que São Vicente chama de amor inventivo. Nós precisamos ser inventivos. Não basta que nós façamos o bem, é preciso fazê-lo bem, fazer de forma bem feita, né? Então, essa fase do ano passado foi de visita, uma visita fraternal como irmãos católicos cristãos que somos. E nesse segundo momento agora, nós estamos visitando 6 paróquias, num primeiro momento, aqui na capital, Porto Velho, e na cidade do interior, visitamos a cidade de Itapuã do Oeste, que é onde, aqui no estado de Rondônia, tem 2 ramos da família vicentina. A casa dos padres lazaristas, né, os padres vicentinos, a congregação da missão, e também uma casa das filhas da caridade, as irmãs vicentinas. Estivemos lá essa semana, visitamos essas paróquias no sentido de participarmos da vida da comunidade, nos apresentarmos enquanto um serviço da nossa igreja, dizer quais são as características de quem entra para esse trabalho, para esse serviço da igreja, como que ele é feito, né? Participando das missas, ao final das missas, divulgando a nossa estada aqui durante esse tempo, chamando as pessoas para conversas num grupo menor, para que elas possam estar conhecendo o nosso trabalho. E isso encerra-se amanhã, né? Na quinta-feira, depois de 8 dias de estar aqui, e é o que nós chamamos de missão. E num momento não tão longe, provavelmente daqui a 40, 60 dias, nós vamos fazer um retorno, que nós chamamos de pós-missão, para a efetivação da criação desses grupos, com momentos de capacitação, né, onde nós vamos demonstrar na prática como esses grupos se organizam para que a nossa assistência não faça com que o pobre fique dependente dessa cesta básica, desse auxílio financeiro, mas que essa cesta básica seja apenas o pretexto para que nós entremos na casa, criemos essa intimidade com essa pessoa que sofre e poder perguntar para ela, para essa família, assim como Jesus pergunta ao cego Bartimeu, que queres que eu te faça? Parece evidente que o cego Bartimeu queria que Jesus devolvesse a ele a visão. Jesus sabia do que ele precisava, mas mesmo assim ele faz a pergunta, que queres que eu te faça? Uma permissão, né? Sim, se nós nos consideramos seguidores de Cristo, nós também não podemos ter a pretensão de achar que nós temos a solução para o problema daquela família. É realmente sentar lá no seu tamborete simples, né? Na cama de dormir que serve como sofá, porque fica na sala, descer na realidade deles, nos fazer entender e também nos permitir que eles aproximem de nós e perguntar, o que queres que eu te faça? Porque assim, na maioria das vezes, o maior problema ali dentro não é a falta de alimentos, né? É a falta de emprego, a falta de acesso à educação superior para que faça com que aquele jovem daquela casa tenha acesso a uma faculdade, um salário melhor e possa tirar os seus pais desse círculo maldito, né, que vem há diversas gerações. Muitas vezes aquela cabana feita de pau a pique, de madeira, foi a casa dos bisavós, que foi a casa dos avós, que hoje moram os pais, e essa geração, se ela tiver oportunidades, ela quebra esse círculo, né, de pobreza
e passa a ter dignidade. E passa a ser um cidadão onde ele não vai depender de receber a feira, né? Essa cesta básica é o peixe. Mas, num segundo momento, a assistência da Sociedade São Vicente de Paulo, ela precisa trazer dignidade. Ela precisa levar o anzol para que aquela família, ela mesma, possa conquistar o seu sustento, né? E viver com dignidade. É isso aí. É um trabalho bem árduo, né? Desafiador. Né? Desafiador e paciente. Eu quero agradecer quem está aqui nos acompanhando, acompanha a nossa live. A Ione Ferreira está nos acompanhando. O Tadeu Majeste também está nos acompanhando. A Janete Campos. Nosso muito obrigado por você estar acompanhando e deixando aqui a sua mensagem. E continuando esse assunto, que é um assunto tão, como o Rodrigo falou, desafiador, essa permissão de você entrar na casa das pessoas, até para que ela não se sinta, né, padre, assim, constrangida. Sim. Porque são famílias, são pais, são mães, filhos, já alguns filhos adultos, né, como você falou, que não conseguiu estudar, não tem acesso à educação, nem à saúde, nem saneamento básico, mora, às vezes, apenas num casebre muito humilde, e ele sente até vergonha disso. Então é preciso que ele também se enxergue como pessoa, não é isso, padre? Como pessoa, como filho de Deus, né? Sim. O importante é isso. A ajuda toda que os vicentinos dão é uma palavra que eles gostam muito e trabalham muito, a promoção da pessoa. E ali ver que elas também são dignas, elas merecem o acesso à saúde, à educação, a uma habitação digna, justa, porque é o maior fracasso, tanto para um pai, para uma mãe, ter que pedir ajuda, a colaboração para matar a fome dos próprios filhos. Então, é chegar no extremo, onde eu não tenho condição para matar a fome dos próprios filhos. Então, aí a gente tem que, como o Rodrigo disse, quebrar esse vício. Uhum. E ainda também uma mentalidade. Porque tem muitas pessoas que ainda insistem em permanecer na miséria mesmo. Sem contar os traumas, né, os padre? Traumas que essas vai pessoas carregam, né? E nós sabemos que Deus e Jesus vem para nos trazer a vida e a abundância para todos nós. Então, os nossos trabalhos, vamos dizer, o nosso agir é para trabalhar com as pessoas. Quando eu coloco a pessoa, ela vai ser no protagonismo. Ela vai viver naquele protagonismo, né, da pessoa. Ela vai ser um agente da sua própria transformação. E ela aí vai valorizando. Por exemplo, ao visitar uma família, eu vejo ali que tem necessidade. Por exemplo, eu tenho um doente. Eu vou procurar os direitos daquela pessoa. Ajudar a família a buscar, por exemplo, fralda junto com o poder público, aposentadoria. Até conhecer os direitos que ela possui, não é? Isso. E nós temos aí no nosso Brasil, com os vicentinos, iniciativas, com fóruns, ajudando e colaborando. Por quê? E aí é interessante perceber que os vicentinos é um braço da Igreja Católica. Porque muitas das vezes eles conseguem chegar a lugares onde nem o padre chega e até mesmo o Estado. Consegue chegar naquela pessoa que realmente necessita. Por quê? Porque são feitos de pessoas simples que vai ali naquele trabalho de visitar. E aí lembrando que São Vicente, ele modifica toda a vida dele no visitar. É não trazer a pessoa para o seu mundo. É você visitar o mundo dos mais pobres. E ali você vai entender o sistema, ali você vai entender os apelos, as necessidades daquela pessoa. Você deve se aproximar das pessoas. É a pedagogia de Jesus. Ele não trazia as pessoas a ele. Ele ia até as pessoas. E isso é interessante, que aí você, ao mesmo tempo, e aí dentro dos vicentinos tem uma máxima muito importante. Vê os pobres como os nossos mestres e senhores. Mestres, porque eles ajudam. E senhores, mestres, porque nós vamos servi-los. E senhores que nos indica também a nossa transformação. Muito bem, padre, eu quero agradecer o senhor ter falado da espiritualidade de São Vicente de Paulo, uma espiritualidade tão bonita,
né, que ela está no seio da igreja, ela está no seio da comunidade. O nosso muito obrigado pela sua participação aqui conosco no nosso Amparo Podcast. Agradeço mais uma vez a oportunidade. Também não posso deixar de fazer propaganda pro meu carisma, né? Faça, fique à vontade. Se você deseja, né, um rapaz acima de 18 anos que deseja fazer uma experiência, né, quem sabe ser um missionário vicentino aqui como padre ou irmão, né, da Congregação da Missão, nos procure, ou também pode entrar em contato com a paróquia Nossa Senhora de Lourdes, na cidade de Tapuã do Oeste, que lá nós temos o padre Paulo, o padre Alex e o irmão Adriano. Entre em contato com eles para fazer uma experiência, um acompanhamento vocacional, tá bom? Agradeço imensamente essa oportunidade que vocês nos dão, principalmente nesses tempos, né, pós-pandemia, que está precisando da gente virar a página da nossa história e refazer este mundo, um novo céu e nova terra. A todos, o meu muito obrigado e um forte abraço. Muito obrigada, então, padre. O Rodrigo vai continuar aqui conosco. Enquanto isso, nós vamos aqui falar com quem está nos acompanhando. A Lucemi Leite Camargo deu seu boa noite. Nosso muito obrigada. O Itamar Lucas de Almeida deu boa noite, graça e paz. A Sônia Pires também está conosco. A Sônia Sicupira também está conosco. A Lucemi Leite Camargo está falando que o encontro com as famílias assistidas nos proporcionaram meios de ajudá-las na promoção social, mas também nos ajudam a buscar nossa santidade. Bonito isso, muito bonito realmente. E essas são as nossas mensagens, que estão aqui as pessoas compartilhando conosco, falando desse momento, desses encontros, Rodrigo, que tem trazido tanto para elas. E eu já quero aproveitar para dar aqui o meu boa noite para Ana Maria Sobreira, não é isso? Sobreira. Ana Maria Sobreira, que ela é presidente do Lar Vicentino, Obras Unidas no Rio Branco do Acre, nosso vizinho aqui do ladinho. No começo ela me falou que ela estava envergonhada, mas não tem razão de ser. Vamos falar um pouquinho desse trabalho que tem sido realizado lá no Acre, Ana. Como é que surgiu esse Lar Vicentino? O que vocês fazem lá? Quais são as obras, as atividades? Seja muito bem-vinda. Boa noite. Então, o Lar dos Vicentinos, ele foi fundado no dia 1º de maio de 1955. Né? Então, assim, começou com 2, 3 idosos. Hoje, o lar, ele é uma casa de longa permanência para a pessoa idosa. Né? É um lar misto, onde tem homens e mulheres. Hoje, o Lar dos Vicentinos conta com 46 idosos. São pessoas que perderam o vínculo familiar, são pessoas que a família não procura mais, são pessoas que vieram de outros estados vindo parar lá em Rio Branco. E com isso, é uma parte da nossa obra unida que a Sociedade São Vicente de Paulo tem. Como poderia ter uma creche, um hospital. E em Rio Branco a gente conta com o único lar para idosos, que é da Sociedade São Vicente de Paulo. Como que funciona lá essa sociedade, esse lar vicentino? Então, nós somos pessoas, temos nós os grupos vicentinos lá. Hoje nós contamos com 4 grupos vicentinos. A nossa área, onde está localizado o Lar dos Vicentinos, quem preside também é uma pessoa vicentina, né, sob a direção dos vicentinos. E temos as pessoas, os funcionários, temos a parceria também com o governo do estado, através dos funcionários da área médica, né? Médico, psicólogo, fisioterapeuta, nutricionista, enfermagem e técnico de enfermagem. E cada idoso que tem lá, 90% dos idosos contribui com a casa. O próprio Estatuto do Idoso fala que a gente pode, eles têm que, né, contribuir com 70% da sua aposentadoria. Mas tem idosos que chegam lá com 2, 3 empréstimos. Nossa. Né? Hoje nós temos, desses 46 idosos, 2, eles não contribuem com a casa. Porque já vieram com bastante
empréstimo, então já tem um que não tinha documento nenhum e agora que a gente está correndo atrás para tirar a documentação dele. E com isso a gente vem mantendo a casa, né? Mas graças a Deus, hoje a gente pode dizer que nós estamos bem, a casa está... eles pegam várias pessoas, quando nós temos vaga, tem de outros municípios, como também até do Amazonas. Que é bem, um pouquinho mais distante do Acre, né? Mas acaba que, quando a gente menos esperou, chegou lá na nossa porta e a gente abrigou, né? Então, assim, o trabalho do Lar dos Vicentinos é uma continuidade, o que faz os confrades, nós confrades e consórcia, ajudando a pessoa necessitada. O Rodrigo, ela falou numa questão muito delicada e um problema que vem se arrastando quando chega na idade dos idosos, que são esses empréstimos, que é uma febre, né? Sim. As instituições que surgem, o alvo principal são principalmente os aposentados e os pensionistas, os idosos. Não é? Como que os vicentinos eles colaboram nessa questão de esclarecer para esse idoso que não é por esse caminho? O nosso trabalho principal, o norteador, é junto à família, né? Apesar não, é um benefício, um algo a mais que a sociedade faz, até por uma autonomia dada pela própria Igreja Católica, de nós nos constituirmos enquanto pessoa jurídica, né? E o que possibilita o serviço, além de ir à família da casa assistida, que é o nosso principal objetivo, constituir esses CNPJs de lares de idosos, de escolas, de orfanatos, de creches. Porque nós nos deparamos com a família com problemas que estão além da nossa capacidade enquanto grupo de leigos. E é lá que nós conscientizamos a família de que o idoso ele não pode ser descartável, né? Tem que haver uma valorização, essa união, esses valores. Nós aproveitamos que a cesta básica nos dá essa entrada na casa para evangelizar, para falar de valor, de família, de respeito, né? E é muito triste quando a gente percebe essa realidade de empréstimos, principalmente porque eles são contraídos na aposentadoria do idoso, mas não são em benefício do idoso. Muitas vezes é muito recorrente o idoso ser institucionalizado, colocado lá no lar de idoso, e esse empréstimo de 5, de 8, de 10 mil reais ter sido feito 3, 4 dias antes dele ir para lá, né? Então, assim, infelizmente, há essas ações de má-fé, e o que gera na comunidade dizendo assim, não vou contribuir com esse lar de idoso porque todo mundo lá é aposentado. E não é bem assim. Nós já escutamos isso. Mas assim, quando você conhece a realidade, o que acontece? Alguns idosos, e a Ana pode falar muito bem, a grande maioria de nossos idosos acabam tendo uma debilidade maior. Inclusive, alguns ficando acamados, alguns desenvolvendo problemas como demência, Alzheimer, problemas mentais, o que requer um cuidado mais especializado e uma quantidade maior de medicamentos. O que faz com que ele ganhe lá um salário mínimo, mas o gasto com ele é de 2, 3. A mais do que ele ganha. Muito mais do que ele ganha. Né? Então, é uma realidade dos lares de idosos a receita ser muito menor do que a despesa. O que mantém os nossos lares de idosos abertos, a grande maioria deles, é o apoio da comunidade. Né? É a visita, é a doação de uma folha, né, de uma verdura que eu tenho no fundo de casa, né, ou numa pequena propriedade. Então, a comunidade é parceira, não só nesse trabalho com a família, mas também nas nossas obras unidas, no caso de Rio Branco, a ILPI, o Lar Vicentino. Olha, Ana, a Valdenise Rebelo tá falando, minha presidente. Tá vendo aí, ó? Estão te ouvindo lá no Acre. A Luciana Araújo também está conosco. A Isa Maria Almeida também, boa noite. A Janete Campos está falando, gente, do trabalho em busca da sustentabilidade das necessidades, né, dos mais necessitados. A Janete Campos
fala que na questão dos empréstimos, que ela pensa que deveria ser proibido esses empréstimos para o idoso. A aposentadoria já é tão pequena, não é? Sim. Os remédios são tão caros. Parece que quando você vai aumentando a idade, vai aumentando o preço de tudo junto. E aí você falava agora, Rodrigo, que a casa de apoio, o lar de apoio dos idosos, eles também necessitam dessa ajuda da comunidade. E como é que pode ser feita essa ajuda lá no Acre, Ana? Então, lá em Rio Branco, qualquer pessoa, a comunidade que quer ajudar, é só chegar lá no Lar dos Vicentinos, lá na Avenida Nações Unidas, 1653, no bairro Sétimo Beck, que nós estamos lá para receber. Né? Para receber as doações. Tem mês que a gente pede socorro com as fraldas, né? Que 70% deles usam fralda geriátrica. Aí tem pessoas que levam fralda que é tamanho pequeno, mas é G, extra G. Então, assim, a gente vive a comunidade realmente nos ajudando, nos apoiando. Né? Muitas vezes a gente diz assim, vamos fazer uma campanha. Qual é o público-alvo? É quem menos tem, é o que mais ajuda. Né? Mas graças a Deus que a gente tem encontrado essa ajuda da comunidade, das igrejas, até mesmo as outras igrejas, eles veem o nosso lar com bons olhos. E então, assim, são situações que graças a Deus nos ajuda a estar mantendo, como o Rodrigo falou, a despesa realmente é muito grande, né? Mas a gente tenta ajudar eles no que seria para os nossos pais, né? Sim. Eu, por exemplo, assim, eu penso que o que eu poderia estar fazendo para o meu pai e para minha mãe. Então a gente faz churrasco para eles, faz uma rodazinha de samba, que tem uns que gostam daquelas musiquinhas de sambinha, a gente põe. Então todas as comemorações a gente faz, as festinhas dos aniversariantes do mês. Então tentamos procurar agradar, né, dar o conforto para cada um. Falando nessas experiências que vocês fazem para eles, e você, Ana? Vamos falar da Ana, né? Qual é a sua experiência, Ana, diante desse trabalho? Quais os seus sentimentos em relação a isso? Então, infelizmente não tenho mais meu pai nem minha mãe, né? Mas cuidei do meu pai, cuidei da minha mãe. E meu pai dizia assim, que o sonho dele era ver uma filha vicentina, né? Então, dos 7 filhos, só eu me tornei vicentina. Então, assim, eu costumo falar que São Vicente, ele e Deus nos tem me preparado para alguma coisa, né? Então, assim, qualquer chamado que eu, a partir do instante que eu assumi ser vicentina, eu assumi um compromisso comigo mesmo, um compromisso com a minha igreja que eu defendo, né? Com a minha religião. E todas as vezes que a Sociedade São Vicente de Paulo precisa de mim, eu sempre digo um sim, depois eu falo, meu Deus, será que eu consigo, né? Consegue, ela não disse quando ela chegou aqui, eu não vou conseguir. Olha aqui, falando bem. São coisas... Não é? É o Espírito Santo. Isso. Não é? O Espírito Santo. A boca diz o que o coração tá cheio, né? Com certeza, com certeza. E olha, aqui eu quero agradecer, viu, Ana, Obrigada. por esse seu trabalho belíssimo. Porque a gente sabe que os idosos, quando chegam nessa idade, muitos são abandonados realmente. Não, é como se eles não tivessem mais nada a oferecer. E pelo contrário, eles têm muito a oferecer. Né? As experiências de vida, são pessoas sábias que já erraram muito. Eu sempre penso assim, se alguém, quando alguém dá um conselho te dizendo, olha, não vai por aqui porque está errado, se você pensar, eu não vou fazer isso porque você já errou tanto, o que ele tem? Que moral ele tem para me dizer? É o contrário. Ele tem mais moral do que todo mundo, porque ele fez o errado e deu errado. Então ele já sabe qual é o caminho e aonde vai chegar. Então é bom a gente sempre ouvir. Não é isso mesmo, Rodrigo? Com certeza. E assim, um dos parâmetros que o trabalho vicentino tem, como eu disse, é não só fazer o bem, mas fazê-lo de forma amorosa, inventiva, né? O lar de idoso não pode ser um depósito de gente. Sim. O idoso, ao sair do seio da sua família e vir para a nossa entidade, ele não pode ter uma rotina de acordar, comer, tomar remédio e dormir.
Ele não pode estar nas nossas instituições para sobreviver, ele precisa ser feliz. O nosso desafio é a cada dia, no nosso trabalho com as nossas obras unidas, fazer com que esses idosos sejam felizes. E às vezes são gestos tão simples. Um exemplo lá do nosso Lar Vicentino do Acre, que me deixou extremamente feliz quando eu tive a oportunidade de conhecer, eles pegaram um cano PVC, ligaram a torneira e fizeram furinhos no cano. E ao ligar o registro, a água desce por esse cano. Isso, eles deram o nome de Fonte da Juventude. Que o legal. idoso coloca os seus trajes de banho, vai para debaixo dessa água tomar banho lá no quintal. Olha que legal. Liga-se uma caixa de som e eles dançam forró, brincam, sambam debaixo daquela água. E eu não tenho dúvida que ali, aquele simples cano PVC colocado ali, com aquela aguinha que pinga, que ele se molha, ali está diminuindo a idade dele. E cria Tá memórias, não é? rejuvenescendo. E criam memórias Sim. boas. Sim. Então, assim, são gestos simples, onde ele se sente valorizado, se sente amado, fica feliz, né? Muito bem. Ana, muito obrigada pela sua participação aqui conosco. E que mais pessoas lá do Acre possam estar ajudando o Lar Vicentino Obras Unidas. Muito obrigada pela sua participação. E vamos então falar agora de mais pessoas que estão participando aqui conosco. A Valquíria Godoy está dando boa noite, meus queridos irmãos vicentinos. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Conselho Central de Várzea Grande, no Mato Que Grosso. maravilha. Ela também fala que Deus abençoe a todos pelo lindo trabalho, aos nossos mestres e senhores. Isso. Olha, lá do Mato Grosso estão nos acompanhando. O padre no começo falou que poderia ser aqui no Brasil ou no mundo inteiro. Com certeza alguém está nos acompanhando, só ainda não teve coragem de botar uma mensagem, mas a gente sabe que está acompanhando. Alguns dos nomes que você está citando aí são conhecidos meus. Você Olha já citou aí, aí. eu acho que uns 5 ou 6 estados já. Nossa, que maravilha. Nossa, muito obrigada por você estar participando conosco. E nós temos aqui mais uma convidada. Vamos falar agora com a Beatriz Cristina, missionária vicentina, da Conferências de Criança e Adolescentes. Você trabalha com crianças e adolescentes, então. Seja muito bem-vinda. Boa noite a todos, né? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Eu sou a consórcia Beatriz, né? Moro em Quixadá, no Ceará. E atualmente eu estou na coordenação de conferências de crianças e adolescentes para a região 7. E como eu sempre digo, né? Crianças é vida. Onde tem criança, nós sabemos que tem vida, tem fortaleza. E na Sociedade São Vicente de Paulo não é diferente. A Sociedade São Vicente de Paulo, ela acolhe pessoas, tanto jovens, crianças, adultos e idosos. É um lugar aonde merece todos estar. E através dessa participação de todos eles, nós temos uma sociedade viva. Porque nós estamos em total recrutamento de novos membros, né? O que aconteceu aqui em Rondônia, né, devido à não recrutação de novos membros, aconteceu que a sociedade foi se apagando, né? Isso, né, foi falado agora há pouco, né? E na sociedade nós temos essas conferências de crianças e adolescentes para manter a sociedade de São Vicente viva. E como é o trabalho dessas conferências? Elas são crianças, né, que cedo participam da conferência como qualquer outro adulto, né, com um trabalho de formação e principalmente na promoção, né, humana, né, dos nossos assistidos, né, através de projetos sociais, e eles vão ajudando. Bom, quando se fala de criança, né, Rodrigo? É aí que se planta a semente. Sim. Nas crianças e nos adolescentes, como a Ana lembrou bem. Ana não, a Beatriz. Gente, eu troco, hein? A Beatriz, se aqui em Porto Velho, lá na década de 20, tivesse tido essa orientação para que eles sempre estivessem plantando essa semente no seio das crianças, provavelmente não teria terminado em 1970, não é Com isso? certeza, né? No próximo 23 de abril, a Sociedade São Vicente de Paulo completa 190 anos de fundação. Então, ela só chegou ao Brasil, ela só está em 155 países, só existe mais de 150 mil vicentinos no Brasil,
porque houve a renovação. E é preciso, né, compreender, em muitos locais, as pessoas têm a falsa ideia de que para ser vicentino eu preciso ter um trabalho, eu preciso ser adulto, né? Ou muitos ainda acreditam que é quando eu vou me aposentar. Não, a sociedade é aberta a todos. Nós temos as comissões de jovens, né? Nós temos as escolas de capacitação, né, que trabalham. Nós temos as conferências de criança e adolescente, como é o grupo que é a Beatriz. O que é uma conferência de criança e adolescente? É uma conferência escola. É onde a criança, desde cedo, ela trabalha ali valores cristãos, é onde ela aprende a dividir o brinquedo com o coleguinha, né? Ela visita uma família, é claro que num grau de gravidade menor, né? Que não ofereça risco para ela, mas que principalmente aquela família tem uma criança ali onde ela perceba que aquela criança vive feliz, talvez, com muito menos do que ela tem. Sim. Então, ela vai criando essa consciência de que ela é um privilegiado e ela precisa fazer algo, a exemplo dos pais, né? Pelo mais necessitado. E cria também essa ela visitar essas pessoas, ela cria uma relação até na escola também, não é? Sim, com certeza. Porque na escola os pais levam as crianças para a escola e fica só na educação escolar. E é muito mais do que isso a escola. Não é só uma educação escolar, é um lugar de sociabilização, de convivência com as pessoas. E com certeza esse trabalho que os vicentinos fazem com as crianças traz essa visão para que ela possa entender que as pessoas têm valor, não é isso? Exatamente, porque a partir do momento, né, que uma criança cresce num ambiente onde tem valores, tem espiritualidade, nós com certeza teremos um grande jovem para, né, o mundo, né, que isso é uma preocupação também nossa, enquanto vicentino, né, a capacitação, né, dessas crianças, porque infelizmente hoje nós vivemos num mundo, né, onde tem, como sempre existiu, o certo e o errado, mas nós sempre buscamos o lado certo. E, como se diz, não existe melhor jeito da gente estar procurando, né, ajudar essas crianças pelo lado certo, aquele de evangelização e ensinando o amor ao próximo acima de tudo, né? E para também existir essas conferências de crianças e adolescentes, né, elas não podem ficar só, né? Precisa-se de um vicentino ou vicentina, no caso, quando que chamamos, né, confrade, né, o homem, e consórcia, uma mulher, que seja atuante na Sociedade de São Vicente de Paulo, que possa estar ajudando essas crianças nesse trabalho. Porque nós sabemos que nós não podemos deixar as crianças só, né, devido, né, a idade delas, né, e elas não poderem fazer as coisas só. Então, precisamos, né, de um responsável que esteja acompanhando a essas atividades e também as visitas, né, das quais elas podem fazer. Muito bem, então, Beatriz, que trabalho muito bonito, parabéns. Rodrigo, para a gente finalizar o nosso bate-papo, aqui falando sobre essa espiritualidade tão nobre que é cuidar do outro, né? Que às vezes a gente só cuida dos nossos, digamos assim. Sim. Mas a gente sair de si e cuidar do outro, como a gente viu no final do ano passado, na novena de Natal, era muito essa a nossa missão. Sair de si e se colocar no lugar do outro, sair de si para servir o outro. Essa experiência para vocês, para os dois, qual é a experiência? O que vocês sentem de tantos anos trabalhando à frente seguindo esse, digamos assim, esse chamado? Digamos não, é um chamado, porque ninguém consegue fazer nada sem vontade. É preciso ter chamado. Qual é a experiência? Qual é o sentimento que vocês deixam para as pessoas que estão nos acompanhando? Enquanto membro da Sociedade de São Vicente de Paulo, enquanto vicentino, nós não nos consideramos um voluntário. Muita gente fala assim, Rodrigo, você é voluntário na sociedade? Não, não sou. Eu sou um vocacionado. Porque nós entendemos que o voluntário, ele faz no tempo que lhe sobra. Ele dá o que ele não precisa mais. É uma caridade que não é responsável. Eu acredito que eu faço esse trabalho, o que me move para fazer esse trabalho é que realmente eu acredito que ajudando o outro, né, eu recebo muito mais. Esse trabalho desses anos na sociedade, todas as vezes que eu visitei, que eu fui até a casa de um pobre com o intuito de ajudar,
a impressão quando você sai de lá é que você que foi ajudado. Você volta fazendo uma reflexão pessoal, profissional e familiar. Tá? Então, eu não consigo mais ver o Rodrigo não vicentino. Hoje, a hora que eu penso na minha rede de relacionamentos, a minha rede de amigos, quase que a sua totalidade são de vicentinos. Né? Porque os amigos é a família que nós podemos escolher, né? Sim. Então, são pessoas queridas e que, através dessa nossa amizade, de estarmos juntos, de termos essa vocação de servir o outro, nós conseguimos fazer o bem. E coloquei esse evangelho que nós tanto praticamos, falamos, gritamos Senhor, Senhor, mas na prática, vivendo essa vocação em ação, em obras e em oração. Olha, tem mais gente aqui a gente falar com a Beatriz, mais gente participando. A Aparecida Botelho colocou isso mesmo. A gente acha que não consegue, mas quando assumimos, aí não há barreiras para o que fazemos. Ela também fala sobre... Ela diz que ela é lá do Conselho Central de Nanuq, em Minas Gerais. A Miriam Rodrigues, no Boa Noite, também fala que é do Acre. Olha, o Acre está aqui em peso, está acompanhando aqui a nossa live. A Maria Aparecida da Bahia, né? Exatamente. A Aparecida... ela Teixeira de Freitas. Parabéns, Beatriz, para você, do CCA. É show. Olha aí, Quem tá colocou? vendo? A Aparecida Botelho, acho que é da Silva. Esse é o slogan, né, Bia? Na sociedade a gente tem o nosso slogan, né? Que é CCA, é show. Olha aí, que maravilha. A Ornelina Marques está falando, conheço o trabalho dos vicentinos desde a década de 80 em nossas paróquias no Paraná. Olha a gente do Paraná nos acompanhando. Então, Ana, fala um pouquinho pra gente dessa sua experiência com as crianças, adolescentes, nesse carisma dos vicentinos. Então, eu estou há 9 anos na sociedade e eu sempre digo que todo dia eu aprendo. Eu aprendo pouco. É uma eterna escola. E como o Rodrigo falou, né, é uma rede. Né, Frederico Ozanam, né, uma frase muito conhecida dele, ele disse, né, que queria reunir o mundo inteiro numa grande rede de caridade. Eu digo que ele foi ousado, ele conseguiu mais, porque nós somos uma grande rede de amigos. Porque, como se diz, nós temos amigos em cada pedacinho desse país. E olha lá no mundo, né, onde nós, vicentinos, né, nós podemos contar um com os outros. É tão interessante que, como se diz, eu e o Rodrigo, a gente não tem, assim, proximidade. Mas nessa missão, parece assim que a gente se conhece há muito anos. tempo. Há anos. E do mesmo jeito é com os demais missionários. É como se diz, nós vivendo o mesmo carisma, a gente se sente realmente uma família, né? E sente esse grande amor. E uma coisa que, para poder encerrar, eu sempre digo como vicentina, né, que vicentino não se fala, vicentino se vive. Então, se você quiser fazer parte da Sociedade São Vicente de Paulo, venha viver, porque muito mais é a ação do que as nossas palavras, porque se você vivendo, você vai sentir o que nós sentimos. E aí, pegando o gancho já da Beatriz, o convite, né, para quem quiser vivenciar, ter essa experiência, justamente aqui nesse momento aqui em Porto Velho, na Paróquia Nossa Senhora do Amparo, junto com outras 6 paróquias aqui reunidas aqui por Dom Roque, que convidou vocês aqui para vir falar um pouco mais sobre esse carisma dos vicentinos, não é isso? Isso, eu quero aproveitar a oportunidade, né, de destacar a nossa admiração pela pessoa humana, não pelo bispo, que é o Dom Roque. É impressionante. Falar... Vocês conhecem bem, mas nós tivemos a alegria, né, de estar com esse homem de fé. Né? A hora que você olha para um bispo de vestes tão simples, Sim. de dispensa de anéis com pedras, né? Com todos os paramentos que são litúrgicos, que é importante, mas ele demonstra nos pequenos gestos de chegar para a gente e falar, não nos dá a bênção, ele pede a bênção para a gente. Eu percebi que, ao chegar, Dom Roque colocou 3 carros à nossa disposição para rodar pela cidade, mas ele mesmo não está com nenhum carro no momento, que ele disponibilizou dele para um outro trabalho. Então a gente percebe que
o exemplo ele fala muito mais alto que as palavras, né? Sim. Eu vejo que a Arquidiocese de Porto Velho é privilegiada por ter um pastor com esse pensamento, com essa ação e com esse exemplo para todos. É verdade. E- Dom Roque tem experiência, né, com os indígenas, missionária de longas Um homem de datas, né? Deus. Um homem de Deus, exatamente. E aí eu peço também a permissão para a gente agradecer imensamente essas 7 paróquias que nos receberam, né? O Padre Alex, o Padre Paulo, o irmão Adriano, em Itapuã do Oeste. E as 6 paróquias aqui de Porto Velho, né? O Padre Fernando, da Catedral, o Padre Roque, da Santa Luzia, o Padre Felipe, da São José Operário, né? Também tivemos o Padre Leandro, da Paróquia São Cristóvão, O Padre Geraldo aqui da... e o Padre Geraldo, da Amparo, ele é o responsável pelas pastorais e movimentos e foi aquele suporte técnico, aquele que nos recebeu, aquele que nós ligamos durante 6 meses, né, para poder estar pensando a missão da melhor forma, né, e também em destaque ao Padre Edilson, da Paróquia São João Bosco, que reitor do seminário, que nos acolheu, né, durante esses dias, e nós tivemos a oportunidade de, junto com ele, com os seminaristas, né, que estão lá no Seminário Maior João 23, conviver durante esses dias, né, com eles, numa acolhida fraterna, num gesto de alegria. A gente quer, aqui nesse final, deixar a nossa gratidão pela acolhida, né, por todos, pela comunidade, pela forma carinhosa, desde o olhar ao dedo de prosa, ao cafezinho nos oferecido. Muito bem. Beatriz, quer dizer mais alguma coisa? E eu só quero mesmo agradecer, né, a Rondônia, né, por todo o carinho, né, recebido, por todos os cafés, por todos os abraços, por todos os sorrisos. Aqui, né, como se diz, eu vou destacar a Paróquia Nossa Senhora do Amparo, né, onde eu fiquei, né, esses dias, juntamente com o Padre Alisson, né, por toda a acolhida, por todo o carinho. E se Deus quiser, espero em breve estar aqui de volta, né, se assim for da vontade de Deus, para, se Deus quiser, a gente dar continuidade aos trabalhos aqui na comunidade. Muito bem. Para a gente finalizar, vamos falar mais alguns recadinhos aqui que nós temos. A Aparecida Botelho está agradecendo a você, Rodrigo, por ser uma de suas amigas, tá? A Valquíria Godoy fala: parabéns, consórcia Beatriz, que a CCA cresça e dê muitos frutos. Amém. Gente, para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo no primeiro Amparo Podcast, nós temos de rezar uma Ave Maria por todas as pessoas que estão nos acompanhando, você que está em casa, você que vai assistir depois, porque vai ficar salvo na nossa página, acompanhar, então, esse momento que nós tivemos aí de acolhida, de conhecer um pouco mais sobre o carisma dos vicentinos e que vocês possam também participar conosco aqui das nossas missões que estão sendo realizadas aqui na Paróquia Nossa Senhora do Amparo, que brevemente vai começar. A gente está na nossa formação, mas a prática está próxima, bem próxima, e vai começar em abril e vai até o mês de outubro, e você é o nosso convidado. Então vamos rezar então uma Ave Maria por todas essas pessoas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Gente, eu também quero agradecer a Rádio Caiari, que está também transmitindo aqui a nossa live, e a todas as pessoas que compartilharam a nossa live para que mais pessoas pudessem ser alcançadas. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui conosco e nos deleitando nesse momento do Carisma Vicentino. Para vocês, uma boa noite e até o próximo Amparo Podcast. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite.